Tá no ar, gente, o Rancho da Viola. Nós somos o canal 11 aqui na cidade de Ponte Nova. Estamos presentes aqui na cidade de Dom Silvério, Mariana, Ouro Preto. Um abração pro pessoal que assiste o Rancho da Viola. Ô, gente, olha, eu convidei um amigo para vir aqui hoje falar sobre um assunto que muito me interessa, que é sobre esse tomatinho grape. Grape é uva em inglês. Todo mundo é apaixonado com esse tomate. Aquele tomatinho vermelhinho, pequenininho. Não é aquele tomatinho do mato, não. Sabe? Um tomatinho que aparece na sua horta sem mais nem menos. Não é esse, não. É aquele tomatinho que custa caro pra caramba. Mas agora tem um rapaz produzindo aqui em Ponte Nova. E não tá caro, não. Tá barato. E a qualidade é nota 10. Eu tô falando aqui do Thales Guimarães Reis, que tá aqui com a gente. Ô, Thales, seja bem-vindo aqui ao Rancho da Viola. Um prazer te receber. Obrigado, boa noite. Ó... o Thales, gente, ele é engenheiro agrônomo. Você formou onde, Thales? Eu tive a formação na Universidade Federal de Viçosa, né? E um período de intercâmbio também na Universidade de Sydney, onde eu cursei algumas matérias. Na Austrália? Isso. Ah. Aqui, a Universidade Federal de Viçosa, ela nasceu por causa do curso de agronomia, não foi? Sim. O primeiro curso dela é o mais, acho que deve ser o melhor do Brasil, não sei, né? Hoje é na parte acadêmica, né? Uhum. Inicialmente era ESAV, né? Escola Superior de Agronomia e Veterinária. Então, desde os primórdios... Ela nasceu por causa disso. Legal. Aqui, mas você fez esse intercâmbio quanto tempo lá em Sydney? Foi 1 ano e meio. O que você viu lá na Austrália? Muito canguru. Cultivos, né? Muito tecnificados. Uma maneira de produzir muito diferente. Mas eles são mais avançados que nós? Avançados no sentido, muito preocupados também na parte ambiental, toda essa área. Uhum. Coisas, vamos dizer assim, não mais avançados, mas diferentes. Uhum. Né? Eu tenho a impressão que aquele lugar é tão estranho, porque é tão longe da gente. É uma ilha, né? Não deixa de ser uma ilha, né? É uma ilha. É uma enorme de uma ilha que viveu isolada, até os bichos lá. Você sabe por que chama canguru aquele bicho? Não. Eu estava lendo sobre isso, achei um barato. O pessoal que colonizou lá foram os ingleses, né? Não foi? Isso. Quando eles chegaram a primeira vez, foi recebido por aqueles aborígenes, aqueles negão, né? Com aquele beição, assim, que o narizão amassado. E eles viram aquele monte de bicho pulando. Aí ele perguntou pro cara em inglês, né? Certo. Como é que chama esse bicho? Aí o cara falou, canguru. Aí ele batizou o bicho de canguru. Na língua aborígena, canguru significa, eu não entendi o que você falou. Interessante. E tá cheio de não entendi o que você falou lá até hoje, nossa. Exatamente. Ô, Thales, mas aí você fez graduação lá, ou aqui, no UFV, como é que foi? A graduação na UFV parte só das matérias que foi lá, né? Uhum. A gente chama de graduação sanduíche, foi um complemento ao diploma da UFV. Mas aí, eu estou fazendo essa pergunta para você, porque a Universidade Federal de Viçosa é um marco no ensino, na área de agronomia no Brasil. Uhum. O que você aprendeu em Viçosa foi muito mais importante do que você viu em Sydney, ou não? Ou o contrário? Como eu disse anteriormente, na verdade são coisas complementares, né? Só complementam. Coisas diferentes, né? Foi aquele programa Ciência Sem Fronteiras, não só agronomia, como alunos de vários cursos teve essa oportunidade de ir para diversos países, né? Não só Austrália, Europa, Estados Unidos. A gente não sabe a força que tem. Eu entrevistei aqui um pessoal da criação de porco aqui da região, que é muito grande, né? Por causa da Saudale. E eles falaram que foram num simpósio que teve sobre criação de porco lá no Rio Grande do Sul, que é um lugar que também, Paraná e Rio Grande do Sul, é fortíssimo na criação de porco. E foram lá para aprender, querendo aprender mais coisas, né? Que aqui já é muito avançado. Aí chegaram e perguntaram pro pessoal, olha, nós viemos aprender, com o que a gente vai aprender mais aqui? Ele falou, ó, pra você aprender mais do que nós estamos ensinando aqui, só em Ponte Nova. Só em Ponte Nova. Eles saíram daqui para buscar conhecimento, o conhecimento estava aqui. Exatamente. Bom, né, rapaz? Você tem quanto tempo de formado? Eu formei em janeiro de 2017, que eu colei grau. Fresquinho, é? Fresco. Fresquinho, um ano e pouco. Aqui, mas por que você resolveu mexer com esse tomate, o grape? Então, na verdade, quando eu formei, eu fiquei um pouco perdido, né? Quando a gente forma, fala o que fazer. Tentei várias entrevistas de emprego, né? Muitas vezes os empregos eram em um lugar longe, às vezes não pagavam tão bem, e eu pensei em investir em alguma coisa. E aí uma amiga minha, recém-formada também em agronomia, trabalhou um tempo em Brasília, falou assim, Thales, vem pra cá, pra gente dar uma passeada e ter umas ideias do que fazer. Em Brasília? Em Brasília. E lá que eu tive o maior contato, eu vi muita gente com essas estufas em ambiente protegido, com esse tomate grape.
todos eles foram casos de sucesso, eu resolvi fazer uma pesquisa de mercado para implantar isso aqui em Ponte Nova. Eu acho que você acertou na veia. Porque não tem ninguém que fala que não gosta desse tomatinho. Quando eu resolvi fazer essa pesquisa de mercado, na verdade eu vi que já existia, obviamente. Eu que nunca dei atenção para ele, né? Mas aí eu tentei implementar mais, oferecer, levar no início. Foi muito boca a boca, né? No início da comercialização. Nós estávamos numa festa um dia desse, até o tira-gosto com esse tomate estava gostoso. Eu não conhecia. Eles enfiam aquele famoso, não é canapé? Que você enfia um palitinho? Palito de dente. É um palito de dente que você enfia. Eles enfiaram um tomatinho desse, uma folha de manjericão e um pedacinho de queijo. Um pedacinho de queijo. Rapaz, eu começando a comer aquilo, não paramos mais. Com esse tomatinho. Se você fizer com aquele tomate comum cortado em pedacinhos, não dá o mesmo sabor. Porque esse aí ele é um tomate duro, firme, né? Até para isso. Muita gente fala do confite também, que é semelhante ao tomate seco. Dá certo também. Também. Será que dá para dissecar esse tomate? Esse aí? Alguém já fez? Você sabe? Olha, eu já vi o confite, que é como se fosse um tomate seco. Não fica tanto dissecado. Fica muito bom. Esse aí. Deve ser uma maravilha. Aqui, eu particularmente, para mim, é o meu tomate preferido. Na minha casa, agora, a gente quase não está comprando aquele outro. Não, só compra desse. Que bom. Aqui, você sabe quais os tipos de tomate que tem? Que existe? Assim, alguns, pelo menos, os mais comuns. Os mais comuns são o quê? São o tomate mesa, né? Que são aqueles tomates maiores que a gente encontra no mercado. Não, o tomate mesa, aquele grandão, o maior. Tem o tomate italiano, que é aquele um pouco mais compridinho, mas daquele tomate maior também. Esse que a gente compra no supermercado? Não? Esse geralmente é o tomate mesa mesmo. O italiano é um formato como se fosse oblongo, que a gente fala, um pouco mais compridinho, mas é um tomate maior ainda. Tem esse tomate que é o tomate uva, né? Que é o tomate grape. E tem o tomate que eles falam que é o cereja também, que é um pouquinho maior que esse. Um pouquinho maior. Esse também é gostoso. Esse também é gostoso, mas ele é o cereja, esse é o uva, né? Você sabe como é que isso... Porque isso foi feito em laboratório, né? Então, na verdade, foi feita uma pesquisa e foi... É igual o porco, né? Pegaram o porco do Uroc lá e foram fazendo várias... Na verdade, esses tomates, talvez eles fazem um cruzamento de duas plantas diferentes que dão aquela variedade de tomates. Aquela variedade que o pessoal tem aquela maior aceitação no mercado, eles pegam e multiplicam somente aquela. A gente tem como saber como que eles fizeram essa genética difícil, com qual, né? Foi fora do Brasil, né, que eles desenvolveram. Por isso até esse nome grape, né? O uva. Quando esse tomate apareceu, eu achei que ele era mutação daquele pequenininho do mato que eu citei no princípio do programa. Tem nome aquilo? Tem gente que fala tomate cereja também, né? Mas só que ele é mais ácido, né? Aquele tomatinho bem ácido. Forte. E isso já é doce. Ele aparece na vida da gente. É igual problema, né? Aparece assim, aí a chuva enche a horta da gente, você não sabe de onde que veio, aí você arranca, joga fora. Nasce de novo. No ano que vem nasce mais ainda. É igual praga, né? Praga. Parece que volta logo, não tem que volta logo, você arranca e ele nasce de novo. Eu achei que era um cruzamento desse aí. Mas não é não. Na verdade, eu não tenho certeza de onde veio, né? Aqui, Thales, o que ele não gosta para produzir ele? Então, esse é o tomate, como toda planta de tomate, a planta em si é muito susceptível, ela é muito sensível a ataque de praga, doença, dependendo ventos fortes, né? Pode estragar a planta, uma chuva forte, que é uma planta muito sensível. Mas ele gosta de sol ou não? Gosta de sol. Porque eu plantei uns pezinhos lá e tinha um pé de abacate que fazia sombra nele. Não deu. Ele foi morrendo, e um amigo meu plantou no meio do pasto, assim, deu uma moita que ele saía, ele distribuía tomate, pelo amor de Deus, vem buscar, porque eu não sei como fazer com isso. Ele gosta de sol. Inclusive, nesse tempo agora, por ser um ambiente fechado, é uma estufa, então, apesar de ter um plástico transparente em cima, esse tempo nublado até cai um pouco a produção. Né? E água? Ele não gosta de água? Ele gosta de água, mas não na folha. Na época da chuva? Não, porque, como eu disse, como a planta é muito susceptível, quando dá água na superfície da folha, aquilo é bom para o desenvolvimento de fungos. Então ele não gosta de água na folha? Na folha, dá muita doença. Tem que jogar só no pé. Isso. Por isso você planta ele em pé, deve ser, né? Na verdade, é a irrigação dele, né? É uma mangueira toda cheia de furinhos, que seria o gotejamento. Gotejamento no pé dele. Só na raiz, para não deixar molhar a planta. Rapaz, eu estou aprendendo e eu plantei tudo errado, então. Então deve ser por isso que a horta, por exemplo, ela é muito boa na época do frio.
As hortas ficam boas, né? Nós até fizemos um programa aqui sobre horta, quando chegou a época do frio agora, que é bom para você plantar a horta fica bonita. Porque não tem chuva no frio, praticamente não tem, é tempo mais seco. Isso varia muito de espécie para espécie também, né? Se é folhosas, com os alfaces. Quase toda a horta, quando chega a época de chuva, a gente acha assim, oba, não vou ter que aguar minha horta. Ela morre quase toda na época de chuva, ela não produz, dá um monte de praga, fungo. Acontece isso. Você sabe que, eu saio um pouquinho do assunto, tem um casal hoje eles estão bem velhos, todos os dois são formados em agronomia, com pós-graduação e tudo. Eles desenvolveram métodos que não são venenos, é só métodos, como é que fala? Alternativos para combater praga de horta. Foram lá na universidade e deram uns folders explicando, quase ninguém deu atenção para aquilo, rapaz, achei um absurdo, meu menino levou para mim. Você combater um monte de pragas, por exemplo, de horta, sem precisar usar veneno. Por exemplo, aquele fungo que dá na couve, aquela... Certo. Dá um fungo. Na cebolinha também, ele dá tipo um pretinho, um fungo, parece um piolho preto. Umas pintinhas pretas. Pode ser inseto também, dependendo, a gente acha que é fungo. Ele criou a partir da urina da vaca, deixa 4 dias e depois joga naquilo, elas comem só os fungos, não come a planta. Interessante. Mas tem várias receitas, ninguém deu atenção para aquilo, rapaz, ninguém deu. Hoje, parte do ramo da agronomia, né? Tem vários estudos que mostram práticas alternativas aos controles químicos, né? Vocês aprendem isso lá? Sim, sim. Mas é difícil botar em prática, não, Thales? Porque o remédio, que a gente fala que é o veneno, a gente chama de remédio, né? O defensivo é mais prático, né, para usar, né? Ele é mais fácil. O ideal seria o quê? Você tentar mesclar essas práticas adotadas, igual eu falei, dessas linhas de pesquisa, que tendem a diminuir o uso de defensivos, né? Então, por exemplo, mesmo sendo uma estufa ambiente fechado, se você plantar como erva cidreira, plantas repelentes em volta da estufa, ajuda a repelir muitas pragas. Na linha de cultivo do tomate, se você plantar, por exemplo, alho, ajuda também a combater doença de solo. Então, na verdade, como eu disse, é um conjunto de práticas que a gente tem que adotar, sempre visando diminuir o uso de defensivos, então, ou até zerar. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Nós vamos falar mais sobre esse assunto. Gente, eu preciso chamar um intervalo, o assunto aqui é bom, eu adoro essas coisas, eu tenho horta na minha casa e adoro esse tomatinho aqui. Não sai daí não, que nós vamos ali rapidinho, a gente volta aqui para continuar o papo aqui com o Thales sobre a produção do tomate grape. Vamos lá. Estamos de volta com o Rancho da Viola, gente. Olha, você que está ligando sua televisão aí agora, está chegando aí, eu estou conversando aqui com o Thales Guimarães Reis. Ele é engenheiro agrônomo, ele está produzindo esse tomatinho grape, que fez um sucesso na culinária nossa. Os barzinhos então estão bombando, né? Os tira-gosto quase tudo são com esse tomatinho, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui para mandar 2 abraços que eu não posso esquecer. Um é para o pessoal lá do Barro Branco, lá onde eu tenho uma propriedade lá. O Rancho da Viola é de lá, viu? O nome do programa é por causa do meu sítio, que chama Rancho da Viola. Lá no Barro Branco, lá na laje do Barro Branco. Pessoal de lá que está assistindo a gente, um abração aí, ó, meus quase conterrâneos. E eu quero mandar um abraço pro pessoal do Museu do Gulau, lá de Rio Casca. O Gulau é que montou o cenário do nosso programa aqui com o museu dele, que é uma cozinha de rancho. Por isso que chama o Rancho da Viola. Um abração pro Gulau. Ô, gente, se for passar ali em Rio Casca, na beira da rodovia, vocês vão ver ali uma casa cheia de coisas antigas, maravilhosa. Tem até um canhão do lado de fora. Eu falei com o Gulau, você tem até um canhão lá para vender. Tem que perder um meio-dia para você poder ver tudo. São 2 andares de museu, é coisa para vender. Isso tudo que você está vendo aqui, ó, são coisas que tá lá para você ver e vender. Se você quiser comprar, você pode comprar lá no Museu do Gulau. Valeu, Gulau, um abração para você e o pessoal de Rio Casca também. Thales, vamos lá. Vamos pedir o Dinei para passar um vídeo sobre a estufa lá onde você produz o tomatinho. Ô, Dinei, se você quiser passar, passe aí para nós um vídeo. Olha lá. Por que esse vento aí, Thales? Na verdade, como isso é uma estufa, né? É um ambiente protegido. Ela possui uma tela para evitar a entrada de insetos, né? Então precisa ser feita a polinização do tomate.
Aí você faz com o vento. Então esse vento faz a flor tremer, aquela flor amarelinha, né? E nisso aí acontece a polinização. E aquele cara batendo, você batendo o pauzinho ali? O que é bate no arame, que também acontece para poder tremer a flor e fazer a polinização. Quando não é feito isso, dá para ver que no próprio cacho, onde tem vários tomatinhos, tem tomates um pouco menores, ou a flor cai e não tem tomate nenhum. Porque não foi feita a polinização. Porque não houve a polinização, então não é formado o fruto, né? Aqui, eu recebi aqui no programa o Sebastião, meu amigo Sebastião, ele produz mel aqui na cidade, ele veio falar sobre produção de mel. E ele falou um negócio aqui que me deixou preocupado, é aquelas coisas importantes que ninguém presta atenção, sabe? Certo. É igual o pessoal lá que produz os defensivos naturais, ninguém prestou muita atenção. Ele falou que o planeta está esquentando o clima. Mais 2 graus que esquentar, vai extinguir as abelhas. Extinguindo, foi Albert Einstein que falou isso. O dia que as abelhas forem extintas, de 4 a 6 anos depois, o ser humano vai ser extinto atrás. Porque como é que vai polinizar? Vai produzir comida como? Não vai ter como polinizar. Aí você tá mostrando ali, sem a polinização você não consegue produzir, ou produz muito pouco. Mas sem polinização nenhuma não produz nada. Sem polinização nenhuma não produz nada. Zero. E, na verdade a planta se autopoliniza, né? Você tem que complementar com aquilo ali. Autopoliniza como? Como é que é? A própria flor cai o grão de pólen dentro dela, né? Ah, verdade, sei. Isso. Porque às vezes uma está em cima, outra está embaixo, assim ou não? Na verdade o que acontece? Para ocorrer a polinização, o grão de pólen tem que atingir a parte feminina da planta, né? Que é na mesma flor. Isso aí varia de planta para planta. É aí que é o problema. Que o milho, por exemplo, é polinização cruzada, né? O milho, o grão de pólen vai para outra planta. O tomate, ele autopoliniza. Mesmo ele autopolinizando, tem que haver. Tem que haver. Aquele que não autopoliniza, está lascado. Não vai produzir. Se não tiver abelha... Isso aí pode ser feito por insetos, né? Por vento, morcego. Tem vários tipos de polinização, né? Vamos dizer assim. Mas em maior escala, quem produz, por exemplo, o milho, a soja, é a abelha, não tem outra, não tem? O milho é mais pelo vento, né? Isso varia do tipo do pólen, né? Por exemplo, quando ele é polinizado pelo vento, é muito pólen e bem leve. Isso aí varia, né? Então nem tudo está perdido, que eu achei que o negócio era só abelha. Não. Se for só abelha, nós estamos lascados. O maracujá, por exemplo, é uma abelha específica que poliniza o maracujá. Onde não existe essa abelha, que eles chamam de mamangava, como se fosse uma abelha maior, mangava. Você vai pescar, que bicho enche o saco. Onde não existe da mangava, a polinização tem que ser feita pincel por pincel, planta por planta. Nossa, velho. E a gente ficava doido para matar a mangava quando a gente ia pescar. E fazer com a vara assim, até bater. Muitas vezes o pessoal comenta assim, meu maracujá encheu de flor e não deu nada. Exatamente por causa disso. Porque não tem mangava. Não tem mangava. Rapaz, que loucura esse negócio. E ninguém dá atenção para essas coisas, né? Agora eu vi no vídeo ali que você produz na estufa para não deixar inseto nenhum entrar, por causa você não tem que usar, você tem que usar menos defensivo agrícola, alguma coisa assim. Isso. Esse tomate aí, igual, quando ele é comparado a um cultivo convencional, a campo aberto, ele não chega a usar nem 10% de defensivo. Isso que eu ia te perguntar, se ele é menos suscetível à praga do que o outro, porque eu nunca vi esse com praga. Então, na verdade, não é que ele é menos suscetível à praga, você coloca ele num ambiente que você impede as pragas de entrarem. E quando entra é muito pouco, né? Diferente do outro que é plantado num campo aberto. Em campo aberto. Rapaz, se você for na produção desse tomate comum, é uma loucura, assim, bater veneno quase todo dia. É uma loucura, cara. É difícil. É muito difícil. É difícil. Eu parei de comer aquele tomate por causa disso. É difícil e é muito caro, né? São produtos muito caros. Parei de comer aquele tomate por causa da quantidade. Ele e o pimentão. É muito defensivo. E aquilo é acumulativo, não sai ou não sai? Não. Aqui é porque, na verdade, existem produtos que... Na verdade, é um termo muito polêmico, porque quando você fala em veneno, existe o período de carência, né? Ou então intervalo de segurança. O que é isso? Quando você aplica um produto, o período de carência é o quê? Desde o dia que você aplicou o produto até a comercialização, ou seja, da colheita até o consumo, aquilo é um intervalo de segurança. Você tem que respeitar os dias. Que aí o veneno perde o efeito. Perde o efeito. Ele se autodegrada, né? Mas aí que está o problema. Como você vai garantir que o produtor respeitou isso ou não? O produtor precisando de dinheiro, o preço está lá em cima, ele tem... Porque é muito variável o preço do tomate em campo aberto. O que manda é o mercado financeiro, né? Então, às vezes, a caixa, vamos supor assim, no Ceasa, está muito barata.
Aí o cara aplica um produto que tem que esperar pelo menos 7 dias para poder comercializar. Dependendo se o preço sobe muito, nem todo mundo vai ter a consciência de esperar. A maioria não tem não. A carne do boi é a mesma coisa. Conforme o remédio que você aplica nele, você tem que ficar lá 15 dias sem comercializar. Aí o preço vai lá em cima, o cara vai deixar de comercializar. É ruim, né? É uma doideira. Aqui, e sobre a produção que a gente estava falando? Ou vamos ver o outro vídeo? Vamos ver o outro vídeo? Ô Dinei, você solta o outro vídeo para nós, por favor? Aí. Ele é produzido assim ele é tutorado. Em pé, né? Esses aí são os defensivos que você... Não, isso aí são os adubos. Adubos? Né? Isso. Esses adubos, você aplica ele, lá, como é que chama? Isso é o gotejamento. Gotejamento. Ele vai na água do gotejamento? Isso. Olha que beleza. Isso. É aquilo que eu mostrei pesando, o que acontece? Antes de ser feito o plantio, foi feita uma análise de solo, né? Pra gente ver quais nutrientes tem naquele solo. E aí você complementa. Você tem que repor o que não tem. Você tem que repor o que não tem e colocar aquilo que a planta vai exportar. Né? Porque os tomates têm nele nutrientes que foram tirados do solo. Agora eu vi, parece cascalho ali. Não, aquilo ali é adubo. Não, eu falo no chão. No chão. Na verdade é porque aquele chão ali, o que acontece? Nas entrelinhas dá a impressão que está muito seco. Mas na verdade o gotejamento molha só molha o pé do... Aquilo é o chão seco. É o chão seco mesmo. É o chão dá a impressão seco, que foi cascalho ali. Não, aquilo e é ele o fica chão sempre seco. na vertical, né? Por que você produz na vertical assim? Na verdade é o próprio tutoramento do tomate, como a gente chama de crescimento tutorado. À medida que ele cresce, você vai amarrando, né? Você vai amarrando. Por ser uma planta muito fraquinha, talvez ela não aguente o peso dos próprios frutos. Ela pode tombar, quebrar. Então a gente vai amarrando ele, que eu vou chamar de tutoramento. Aqui, como é que você classifica a sua produção desse tomatinho? Orgânico ou hidropônico? Orgânico ou hidropônico. Ele recebe água no pé, ele recebe os nutrientes no pé. Na verdade, não é nenhum dos dois. Porque na verdade, quando você fala a palavra orgânico, existem várias empresas que fazem uma certificação para ele poder ser considerado orgânico ou não. Então, no cultivo orgânico, por exemplo, tem que ser só adubação orgânica, só com esterco. Não pode ter nenhum tipo de veneno. Não veneno. pode ter o fertilizante mineral também. Além dos defensivos, alguns são aceitos. Mas você não pode, por exemplo, fazer o uso de fertilizante mineral. Entendeu? Então, ele não é classificado como orgânico. E a hidroponia já são cultivos que você não coloca no solo. Você coloca no vaso e aí o seu substrato pode ser fibra de coco, pode ser areia. Né? Então, o pessoal pergunta assim, hidropônico, qual a vantagem da hidroponia? Na verdade, enquanto ele é feito no solo, que é muito mais barato, não faz diferença dele do hidropônico. O problema é que com o tempo, você começa a ter doença de solo que fica inviável você cultivar no solo. Sei. E como você está dentro da estufa, como que você vai fazer? Não tem jeito. Não tem jeito. Então você passa para vaso. E aí ele se torna hidropônico. Pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, mas você entra em qualquer supermercado, está lá aquela seção que é chamada de orgânico, que é muito mais caro. Muito mais caro. Então o pessoal que tem um poder aquisitivo melhor vai lá comprar. Eu tenho minhas dúvidas, pode ser que eu esteja falando bobagem. Porque o que é produzido organicamente, vamos falar assim, como a gente produz na horta, que não tem veneno, não tem agrotóxico, não tem defensivo, que você produz de uma forma natural, o cara tem que ter uma logística muito grande para conseguir produzir a ponto de vender para um supermercado. Eu acho muito difícil, né? Não, ou eu estou errado. É por isso que é sempre pequenininho, a parte do orgânico. Mas mesmo assim, né? Você encher uma gôndola do tamanho dessa parede para vender todos os dias... o que acontece? É uma horta grande. Por isso que o preço dele é elevado. Mas consegue produzir a ponto de vender? Consegue, mas por exemplo, mesmo que sua produção for muito menor, e aí o que você tem que fazer? O preço aumenta. Né? Mas eu acho estranho, Thales, eu estou insistindo nisso aqui porque é o seguinte, você plantar 2 pés de tomatinho desse aí é uma coisa, agora você plantar 100, 50, você vai começar a ter problema de doença, aglomeração. Geralmente quando o cultivo é orgânico, quantidade grande, aí já parte para o lado agroecológico. O que é isso? Eles não plantam só uma cultura. Eles mesclam várias coisas para poder criar um ambiente que não dê somente a praga do tomate, mas que venham outros insetos, que seriam como se fossem inimigos naturais, Entendi. que possa ter essa interação ou haver um controle. Né?
Eu comentei sobre tomate com uma senhora aqui de Urucânia, eu falei, olha, eu pelejei para plantar o tomate comum e eu não consigo, dá doença demais. Ela falou assim, eu consigo lá em casa. Eu falei, como? Eu vou no meu quintal, eu planto um pé aqui, planto o outro lá na outra ponta do quintal, planto o outro lá da outra ponta. Exatamente. Aí eles ficam muito longe, não dá praga. Gostei da ideia dela, vou fazer isso. Mas assim, tem como, igual eu disse. Mas só que você vai ter que criar várias alternativas, né? Que muitas delas são efetivas, mas que muitas vezes vai aumentar muito o seu custo de produção. E às vezes o mercado não vai querer. Mas aí é só engenheiro agrônomo que vai saber fazer isso. Ô, gente, vamos pro intervalo ali, a gente volta pro último bloco, o assunto aqui é bom. Estamos de volta, gente. Tá, vamos pedir o Dinei para passar mais um vídeo. Tem mais 2 vídeos. Passa um aí, Dinei, para nós, um aí. Olha lá. Ali o pessoal colhendo. Isso. Tudo é manual. Você colhe com a mão, não colhe com aquela tesourinha, não, né? Não, você colhe com tesourinha. Um por um. Né? Mas ali é. Ah, vai estar mostrando, né? Muito legal. Não pode julgar, tem que colocar na cestinha. Tem que colocar. Tudo, né? E às vezes tá vendo o pessoal fala, você colhe o cacho inteiro? Isso aí eu já tô anotando a produção, né? Você está catando os que estão maduros na hora de colher no carro. Isso, aí agora toda a produção é anotada, né? Para eu poder ter uma noção da quantidade de mercado. Aqui, mas o seu tomate tem uma diferenciação dos outros. Ele já sai de lá higienizado, lavado, né? Sim, você falou. sim. As outras não. O cara compra lá e do jeito que colhe, vem. Toda vez que a gente colhe, a gente lava, né? Coloca ele num pano. Na verdade, tá bem manual por enquanto. Espalha ele bem, espera escorrer, separa, porque um ou outro pode rachar ou dar alguma broca, um bichinho. Então a gente separa todos. E aí vem então, embalando. A dona de casa comprar o seu, ela já pode chegar, não precisa lavar não, já pode usar. Pode usar. Bom demais. Tem gente que prefere lavar, né? Mas eu não lavo porque eu já lavei. É tão controverso essas coisas, não sei. Aqui, mas eu lavando arroz para fazer. Aí o médico falou, não lava o arroz. Você está tirando o amido do arroz. Arroz é só amido. Você está lavando o arroz, está tirando o amido dele. Isso aí, o amido, na verdade, o arroz é exatamente. Aí eu parei de lavar. Cada hora eles falam uma coisa. Agora ensinaram na televisão um dia desse higienizar o ovo. A gente não lembra de lavar o ovo. Primeiro que eu não como a casca do ovo, como tem que estar dentro. Interessante. Aí a mulher falou, não, você tem que lavar o ovo com uma buchinha, com sabão, botar de molho depois numa água, com água sanitária, não sei. Eu falei, gente, mas tá certo, onde o ovo passou para ele nascer, tem que lavar, né? Mas ele não põe na casca? Aí daqui um tempo apareceu outro médico, não, tem que lavar nada não. Na verdade, de vez em quando eu vendia um pouco de ovo, caipira lá, pouco, mas de vez em quando eu trazia, o pessoal, tem ovo, aí eu levo. E de vez em quando eu lavava, porque realmente, né, tem uns que sujam. Suja. E aí eu entreguei para um cliente, ela falou assim, não lava não, que não pode lavar ovo não. Cada um fala uma coisa. Para mim você não precisa de lavar não. Aqui, e a comercialização, como é que você está fazendo? Então, no início foi muito difícil, né? Porque não era todo mundo que conhecia. Então eu chegava para vender a bandejinha e o pessoal nunca vendeu disso aqui. Então eu deixava até... o do mato, não, isso que não dá certo. Então eu até deixava consignado, falava, vou deixar 10 bandejinhas aí para vender, semana que vem eu volto. Mandava a pessoa abrir 2 ou 3, não pode abrir, pode ficar à vontade, oferece para os clientes, já está lavadinho. Então uma pessoa experimentava, né? Depois que come, não come outro. E aí depois que a pessoa comia, não é gostoso, levava, e aí foi aumentando o comércio, né? Lugar que nunca vendeu desse tomate, tem lugar hoje que está vendendo aí 30, 40 bandejinhas por semana. Que beleza. Você vende então para comércio, para restaurantes, bares e particulares? Para restaurante, eu prefiro talvez nem entregar particular, porque a pessoa fala assim, traz um tomate aqui. Aí não dá, então não compensa. Então às vezes eu falo quais os pontos de venda, né? Que facilita essa logística da comercialização. Aqui, vamos pedir o Dinei para passar o outro vídeo, o último vídeo. Passa para nós, Dinei, por favor. Ali, a hora que você já lavou ele, você pode já lavei e estou colocando no pano, como eu disse, tá vendo? Então ali eu estou espalhando ele na mesa, né? Já foi feita a higienização das mãos, tudo. Tá vendo que até tá com as gotinhas? E aí vai fazendo a separação. Esse lugar é onde? Isso é lá no sítio, né? Na roça. Aonde que fica seu sítio? É em Palmeiras de Fora. Conterrâneo, seu Ulisses, que é do Barro Branco? Eu tenho uma propriedade ali na laje. Um pouquinho mais pra frente. Isso aí já é na parte de embalagem, né? Elas são pesadas? São pesadas. A embalagem é 300 gramas, né? O peso líquido. Eu peso um pouco a mais, que é normal do tomate perder água, ou seja, com o tempo ele vai desidratando, né? Ele vai desidratando e perde peso. Então eu coloco sempre um pouco peso a mais. Aqui, essas estufas suas ficam lá? Em Palmeiras de Fora. Palmeiras de Fora? Dentro da cidadezinha ou pertinho ali? Não, pertinho ali.
da balança. Se você entrar na balança, você volta Eu acho que eu sei onde é lá. Aqui, uma curiosidade. Qual que é o tempo de duração de um pezinho desse de produção? De produção. É. Então, esse pé, depois que ele é feito o transplante, né? Que inicialmente, quando a gente compra as sementes, a gente manda fazer as mudas. E essas mudinhas faz o transplantio, vai ao solo. Depois que você faz o transplante, com aproximadamente 60 dias ele começa a produzir. E aí varia, você fica 4, 5 meses colhendo. 4, 5 meses? Eu achei que toda ele era, semana. Eu achei que ele era igual aquele outro que rapidinho passou a estação. É porque esse tomate, a gente fala que o crescimento dele é indeterminado. Ou seja, você pode conduzir ele com a guia, que é a ponta dele, então ele solta 3 folhas e dá um cacho. E aí ele vai crescer na vida inteira. Por isso que a gente vai amarrando. Então chega uma hora que o limitante é mais o seu espaço, né? Não tem mais para onde você colocar então o tomate. Então ele não para de produzir, você que corta ele para uma planta de novo, porque senão ele fica... Ele vai ficando muito velho e a produção cai. Então é preferível você renovar a sua produção. É igual o Alexandre, vai ficando velho, vai cair em tudo, não é só produção não. Rapaz, eu não sabia. Então quem produz aí na horta, por exemplo, tiver espaço, deixa ele produzir para lá, não precisa produzir. Mas ele começa a embolar demais, ele começa a lastrar muito, aí começa a criar um clima ali muito úmido, aí começa a dar doença, e por isso que você falou assim, às vezes vai e morre. É por isso. Aqui, você falou que compra as mudinhas. Você compra nessas estufas que vendem produto para já prontinhas, mudinhas para horta ou específico? Não, na verdade o que acontece? Essa semente, ela vem de São Paulo, né? Ela não... Ou Belo Horizonte. Aí você faz a mudinha? Eu faço a muda. Ou achei que você comprava. Eu peço alguma empresa que trabalha com muda, mais perto aqui é Coimbra, né? Para poder fazer as mudas para mim. Ali pertinho de Coimbra tem uma grande estufa na beira do asfalto. Tem várias, né? Tem uma que antes de chegar no trevo de Coimbra, eu vou sempre comprar lá, eu arrumo a minha horta toda e vou comprar. Compra tudo que você imaginar. Eles trazem aqui em Ponte Nova também, toda quarta-feira. Mas eu vou procurar. Tem um caminhão que vem. Eu não sabia disso fazendo propaganda para eles. Mas não é bom, eles são muito... Toda quarta-feira. Eles são bons de serviço. Mas, por exemplo, muda desse tomate você não consegue. Não consegue. Porque, por a semente ser muito cara... Se você for pedir uma muda dessa lá, eles vão te cobrar R$8 uma muda. Nossa vida. Enquanto uma muda de alface é 10 centavos. Então, ou seja, essa é só por encomenda. Eu plantei na horta, meu vizinho que me deu uns tomatinhos desses, estava passando a hora de plantar, estava bem maduro. Ele falou, chega lá, você chega no canteiro, pega, ele aperta, ele vai espirrar, né? Tomate, você aperta, ele espirra. Aí onde ele espirrar, ele vai nascer. E nasceu. Só que a sombra demais. Chuva montou em cima, esse ano choveu. Esse ano nós somos privilegiados, que ano passado não teve chuva, né? Esse ano choveu quase como era antigamente, né? Antigamente chovia muito, né? Isso é uma coisa interessante também, às vezes as pessoas me perguntam, tá chovendo, tá bom. Na verdade, lá por ser ambiente protegido, tem um plástico por cima. Não quer dizer nada. É até pior para mim, que chuva dá muita umidade e é ruim. Aí dá fungo. Dá fungo. Aqui, qual que é, não sei se eu já te perguntei isso, desculpa, dificuldade de produção. Então, quando nós entramos, principalmente nessa época chuvosa, tem muita umidade. Então pode ser que aparece um fungo, ou pode ser que inseto, apesar de ser tudo tela em volta, entra lá dentro. Entra mesmo, tem jeito. A vantagem é, como eu formei tem pouco tempo, tem muitos amigos especialistas que estão trabalhando nessa área. Eles te dão uma força. Isso, tem pessoal que já fez mestrado, doutorado, está trabalhando em Brasília, dando assistência técnica. Então, às vezes, até por WhatsApp eu tiro foto, envio e falo, me salva aqui. Né? Tem amigos meus que estão estudando ainda, então eu falo, corre lá no professor tal e pergunta o que é isso aqui. Porque por mais que a gente forme e estuda, na prática a coisa muda, né? As dificuldades, além disso, cada ambiente é diferente do outro, né? Eu pedi que você viesse aqui, como eu trago muita gente que produz muita coisa aqui, da agronomia, da pecuária, para mostrar para o pessoal de casa a importância do cara que está na roça. Nós já falamos sobre isso aqui uma vez. Nós passamos por uma crise braba no Brasil aí, tem uns malucos que governaram o país na última década, quebrou o país. Quem segurou as pontas foi o agronegócio. Porque não para, né? Não para. Nota 10, o agronegócio é que segurou o país, não deixou o país cair. Esses malucos aí, esses políticos roubando o país. E todo ano você vê recorde de produção, não tem nem como escoar a produção tão grande que é. E a gente vê o cara lá vendendo o franguinho dele, outro vendendo ovo, você vendendo tomate, a gente acha que é mole. A quantidade de dificuldade que tem, rapaz. E o brasileiro acho que não parou para pensar nisso, né? É porque o pessoal vê o produto na bandejinha, né?
Muito fácil, né? E, igual eu falei que no início tive muita dificuldade de comercialização, graças a Deus agora eu estou tendo dificuldade para entregar. Aí, que maravilha. E aí o pessoal fala assim, traz mais, traz mais. Só que para você trazer mais, eu tenho que fazer outra estufa. Isso aí depende do investimento, depende de tempo que você tem que plantar. Antes de você colher, igual eu falei, você tem que tutorar o tomate, você tem que amarrar ele todo, você faz a desbrota, são vários tratos culturais que você dá na planta. Até você chegar ao produto final na bandeja, são vários meses de planejamento. Que ninguém vê, né? Exatamente. É toda uma logística enorme que tem por trás para o cara pegar nessa bandejinha aqui, tá pronto aqui, ó. Chegar lavadinho. Mas até chegar aqui, a pessoa não tem ideia. E é essas coisas aqui que seguraram a economia do país aí, que não deixou o país ir pro buraco na última década daí, né? É porque o pessoal para de gastar, para de andar de carro, para de tudo, só não para de comer. Não para de comer. Para de comer não tem jeito, né? Rapaz, eu dou os parabéns pro cara que está no campo, não quer sair do campo, porque as bandejas da cidade são de ouro, né? Todo mundo quer ir para a cidade, né? Quer ficar no bem bom, né? E o cara que fica na roça, igual você estou por fazer, é essa minoria que ficou na roça que está segurando o país aí. No dia que esse povo parar de produzir, nós vamos comer o quê? Né? Não tem jeito. Não tem jeito, não. Ô, Thales, eu queria que você deixasse o contato para quem quiser comprar o tomatinho Grape na sua mão. O contato pode ser feito por e-mail, né? Pode falar e fica registrado. Thales com H e 2 L's. Thales Reis 2006 @hotmail.com. Thales com H e 2 L's, Thales Reis 2006 @hotmail.com. Ou por WhatsApp, que hoje é mais fácil, né? O número que dele seria o 9, né? 8486-0037. 8486-0037. Tem na própria bandejinha, tem o contato, né? Caso alguém vier no mercado, tem o contato. Já tem muitos lugares em Ponte Nova para vender? Tem. E outras cidades não? Por enquanto só Ponte Nova. Então, a produção, na verdade, às vezes dava um pico de produção, que aí tinha um excedente. E aí eu cheguei a vender um pouco em Mariana Ouro Preto. Opa, é onde assiste a gente. Mas como não se manteve essa produção, aí eu não consegui atender lá com frequência. Não manteve por causa da natureza, né? Não, por causa do pico de produção, né? Vamos supor, durante umas 2 semanas a produção triplica, mas não se mantém. Ah, ela tem um pico e tem ela tem um pico. Ainda tem essa dificuldade. Ainda tem essa dificuldade. Né? A gente estava falando sobre produção de uva aqui, brincando. Tudo tem um pico. Na época de verão, na época de muito sol, o que determina que a galinha vai botar ou não é claridade. Claridade. Eles falam que no quaresma a galinha não bota, né? Às vezes é época que chove muito, os dias são menores, não é isso mesmo? A dúzia de ovo chegou a R$15 na aí o cara acende a luz da granja, a claridade para cuidar da galinha botar. Eles falam, é um período de luz do dia. Você vê uma dificuldade para produzir as coisas, rapaz, e a quantidade de alimentos, acho que é 20% de tudo que é produzido é jogado fora por manuseio errado, né? No Ceasa. Até mais, às vezes. Às vezes é mais, né? Até mais. Eu fico vendo os outros comprar fruta, a pessoa pega a fruta, aperta o dedo nela, afunda o dedo, rapaz, e não leva não, deixa lá. Essa é a vantagem desse da bandeja. Você não tem como pegar. Você já seleciona. Acho isso um absurdo, pegar uma maçã, enfia o dedo nela, aperta a maçã, pra quê? Você apertar o dedo, você vai ver se quando não arranca uma uva, come, né? Nós estamos muito longe de sermos ainda um país de primeiro mundo, mas nós vamos chegar lá, graças ao agronegócio. Não, já está melhorando. Já está melhorando demais. Vai melhorar mesmo. É uma questão de educação, né, de conhecimento. Ô, Thales, eu quero agradecer por você ter vindo aqui, cara. Deu um show para nós, uma aula sobre o tomatinho Grape, que eu sou apaixonado e muita gente em casa que viu o programa tem certeza que é. Quero te dar os parabéns e desejar que você fique rico vendendo tomate. Eu que agradeço aí vocês me convidar para vir aqui falar um pouco mais. Como eu disse, tive uma dificuldade muito grande no início para fazer a comercialização. Então eu agradeço a oportunidade de vir aqui mostrar para vocês o produto, para o pessoal conhecer um pouco mais. Né? Não, mas foi uma honra para nós você vir aqui. Muito obrigado, tá? Obrigado. Ô, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu conversei aqui com o Thales Guimarães Reis, que é engenheiro agrônomo e produtor do tomatinho Grape. Fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.